Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo extra. Esse vídeo extra aqui eu acho que é o número 22, não tenho certeza. Mas eu vou mostrar para vocês, pessoal, dentro daquele nosso modelinho, tá? Como que a gente vai fazer para lançar uma escada, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, vou lançar uma escada do pavimento cobertura até o térreo, tá? Que seria aqui até o nível dessa viga baldrame. Vou botar uma escada aqui do ladinho só para vocês verem como é o procedimento de lançar a escada, o detalhamento que a escada dá, tá? E o que que isso pode impactar no projeto, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente for adicionar uma escada, a gente tem que entender que escada é um elemento inclinado. A escada naturalmente pode ser calculado como se fosse um elemento de viga, tá? Ou até um elemento de placa como se fosse uma laje. Mas de qualquer forma, no TQS ele vai sair de um nível para o outro, né? De um pavimento para o outro. Por causa disso, a gente tem que entrar lá na edição do edifício, e na edição do edifício eu tenho que dizer entre os pavimentos, quais pavimentos vão ter elementos inclinados, tá? Então a minha escada vai sair da cobertura e vem para o térreo, né? Então na cobertura eu vou marcar como eu tendo elemento inclinado, e no térreo também, tá? Eu poderia, tá, atribuir dentro dos elementos inclinados um piso auxiliar, né. Isso aqui é muito comum em projetos de edificações, que a gente bota um patamar entre os pavimentos, para que você consiga, ter, por exemplo, uma pessoa velhinha, ela subiu lá 8, 9 degraus e consegue descansar aqui em cima no patamar, né, acaba sendo um refúgio. Então para escada muito grande, geralmente a gente faz isso. Isso é uma norma, né, é normativo isso, eu não vou entrar muito a fundo nesse mérito, mas geralmente a arquitetura pré-define isso. Eu não vou lançar um patamar intermediário, porque o nosso espaço ali é muito pequenininho, são só 5 metros. Mas a gente poderia fazer uma escada em L, uma escada em U, a gente poderia fazer uma escada linear, que vai ser o nosso caso. Tem vários tipos de geometria de escada. O TQS não tem aquela escada helicoidal, tá. Então isso aí você tem que projetar aí sozinho, né, pegar as reações da escada e inserir no seu modelo, tá. A gente não vai entrar nesse mérito e até porque esse é um assunto um pouco mais avançado, tá. Bom, uma vez que eu informei os pisos que vão receber a escada, vou clicar em OK. A gente habilita agora, quando eu entro no modelador estrutural, ó, a gente habilita inclinados. A gente consegue atribuir elementos inclinados. Se nós não fazemos, né, aquele passo anterior, eu não consigo inserir esses elementos, tá. O próximo passo, pessoal, é o seguinte, definir os apoios de uma escada, né. Toda escada, pessoal, ela precisa estar apoiada, né, num pavimento, seja numa laje ou numa viga ou até em pilar. Então eu vou fazer o seguinte, vou habilitar aqui o ortogonal, na viga 101 eu vou arrastar ela 1 metro em relação à face do pilar, tá. Então o pilar tem 15 centímetros, né, 7,5 mais 1 metro, eu vou puxar então aqui 107,5 centímetros, tá. É o tamanho do patamar, que aqui essa cota agora, se a gente for botar aqui, uma cota daqui para cá, opa, uma cota daqui para cá. A gente tem ali em torno de 1 metro, tudo bem? Então eu puxei aqui 1 metro, no pavimento de baixo, onde vai ser o apoio da escada no de pavimento terra, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar a viga 102, vou puxar para cá 107,5 metros, centímetros, perdão. Tudo bem? Aqui, esse pilar eu vou deixar aqui indicadinho. E aqui eu vou tirar o pilar daqui e vou deixar aqui para a gente conseguir inserir. Ou seja, o nosso 3D agora, observe, a gente tem 2 pontos de apoio, né. Vou botar aqui em cima um patamar, para a pessoa conseguir, né, ter acesso ao piso de cima e eu vou terminar a escada aqui nesse trecho da nossa viga, né. Bom, como é que é o procedimento agora? É muito simples, eu venho aqui em inclinados, vou fazer o seguinte, eu vou botar primeiro inclinados, vou fazer um fechamento de bordo no plano. Vou fazer aqui uma laje como se estivesse sendo uma laje maciça engastada. Vou clicar nela, vou fazer aqui uma laje a gente tem uma viga de 15 centímetros, vou puxar 85. Aí o nosso patamar todo vai ter 85 mais 15, a pessoa consegue ficar ali em cima em 1 metro. Pronto. Fiz aqui um fechamento de bordo. Isso aqui é uma forma, se você olhar no 3D, ó, é só uma linha que define um pano de laje, né, que vai ser atribuído ali. É igualzinho como a gente viu lá na aula 7, se eu não me engano, quando a gente define os contornos de vigas, você é habilitado, né, para botar ali uma laje. O patamar não é nada mais que uma laje. Vou vir aqui em patamar, dados de patamar,
vou procurar fazer o patamar com a mesma espessura da laje, tudo bem? Só que agora a carga que a gente tem que botar é uma carga diferente. Geralmente na norma 6120, tá, é definido lá que, se não me engano, acho que é 6122, que as cargas que a gente atribui em escadas devem ser de pelo menos 300 quilos, né, de carga acidental, e para 250 quilos para aquelas cargas, né, para aquelas coberturas que não têm muito acesso ao público. Eu vou botar aqui 250 quilos, que eu já acho excessivo, né. Vou colocar inserir e ok, tá. E aí aqui eu vou botar ok. E agora a gente vê aqui patamar, inserir patamar, exatamente como uma laje, basta eu clicar nela, botão direito, ela insere, tá. Então tá aqui o nosso patamar, que vai estar exatamente no mesmo nível da laje, ó. Bacana, né? Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai precisar definir quais são o fechamento da escada, porque a escada no QTQS ela vai ser calculada como um elemento de laje. Vou fazer um fechamento de bordo, só que em vez de fazer um fechamento de bordo no plano, eu vou fazer ele inclinado. Isso aqui é muito bacana quando a gente faz o lançamento 3D, ó, que legal. O ortogonal está habilitado, vou fazer um fechamento de bordo inclinado. A técnica, né, pessoal, que a gente faz é sempre a gente vai lançar os elementos inclinados, sejam fechamentos, vigas ou escadas, é sempre do pavimento que você está para o pavimento de baixo, tudo bem? Então, o meu elemento inclinado ele vai sair da cobertura e ele vai para o térreo. Vou clicar em OK. Então, vou clicar aqui na quina, onde vai definir, né, o final da escada. Estou puxando aqui. Vou dar Enter ou clicar com o botão direito. Ele vai para o pavimento de baixo, ó. Tá vendo aqui a linha? E aí eu clico só na quina aqui da viga. Pronto. Eu lancei agora, olha que bacana, né? Um fechamento de bordo inclinado. Olhando no plano 2D, ele fica dessa forma. No 3D, ele mostra aqui, né? Indo até o pavimento de baixo. Bem legal, né? Eu vou definir então esse contorno aqui e a do lado também, vou fazer a mesma coisa. Botão direito ele repete o último comando, clico nessa quina, desço, botão direito, vou para o pavimento de baixo, clico nele e pronto. Então aí os dois fechamentos de bordo, né, lançados. Bacana, né? Uma vez que os fechamentos de bordo estão inseridos, a gente pode definir aqui o lance. Vem o lance, dados de lance. Tá? As escadas, pessoal, elas são elementos que vão interligar pavimentos, né? E as escadas têm que respeitar aquela lei de Blundell, né, que é uma lei que dá uma relação adequada entre o passo e o espelho. Geralmente o passo é até 28, né, e o espelho ali é até 18, por exemplo, né, é mais ou menos uma coisa adequada. As cargas, elas vão pegar as cargas exatamente conforme a gente fez do patamar, e eu vou deixar a espessura do patamar 12. Essa espessura provavelmente ela vai ser incompatível com a deformação da escada. A gente vai observar que a deformação vai ser elevada, depois a gente basta somente aumentar essa espessura, né. Existem outras formas de você, ancorar a escada, né. Você pode ter uma viga intermediária entre os pavimentos, você pode botar pilares, enfim, fica a seu critério, tá. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito de soluções possíveis, é só para mostrar como que é o lançamento da escada. Vou clicar aqui em inserir lance, vou inserir lance começando a cobertura, vai até o térreo, vou clicar OK. O procedimento é bem simples, eu clico primeiro no elemento de apoio, aperto Enter, depois eu vou clicar nos elementos de fechamento de bordo, este ou esse. Se tivessem vigas inclinadas, eu poderia clicar nas vigas inclinadas. Dou Enter, aí ele pergunta qual que é o elemento de apoio do pavimento de baixo. Clico aqui nessa viga, dou Enter, e aqui agora eu vou colocar o elemento como se fosse uma laje. Só clico e dou Enter. Pronto. Escada aí lançada, olha que barato, né? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então a escada fica direitinha, tá? Se a gente olhar aqui no 3D, olha que bacana. Tá? A escada fica exatamente, ó, encaixada. Ela não fica exatamente perfeita, vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver esse problema, né. Mas aqui está a escada com, alguns degraus até o topo ali, indicando o patamar, né. Muito bacana isso, muito legal, tá. Lembrando que essa escada não tem patamar intermediário. Clicando 2 vezes na escada, pessoal, tem aqui a opção de visualizar, ó. Quando você clica em visualizar, ele mostra basicamente o comprimento da escada e a altura dela, quantidade de degraus. E aqui a gente pode mudar essas relações ou a gente pode pedir para ele sugerir. Então, quando eu clico em sugerir, ó, ele altera um pouquinho a escada. Aquele nosso passo que era 28 e o espelho que era 18, ele reavaliou. Quando eu clico em OK e OK, ele refaz a escada. Quando eu vejo 3D, ó, ele adequou um pouquinho a escada, ó. Então ele utiliza a viga como se fosse um passo também, ó.
tá? Então ele foi adequado, beleza? Então o procedimento de lançamento é bem simples. Vou clicar aqui em salvar modelo estrutural. Vamos avaliar agora a consistência da planta para ver se está tudo ok, beleza? E vamos processar o pavimento. Ó, o pavimento foi processado. Então isso está certo. Vamos olhar agora o pavimento de baixo. Vamos processar o pavimento de baixo para ver se está ok. Aparentemente está ok. Acontece muito erro, tá, gente, de lançamento de escada em modelo. Sempre acontece. E aí é sempre bom você estar atento. Vou fechar aqui e atualizar o desenho. Vou pedir para ele fazer o processamento agora da estrutura. Tá? Outra coisa importante, pessoal, de comentar é o seguinte. A escada é um elemento de laje, é um elemento grande, né, pesado, enfim. A gente botou aí 4 metros, né, de um elemento que tem 12 centímetros de espessura, né, mais as cargas impostas. E agora a nossa estrutura, que era antes simétrica anteriormente, ela não está mais simétrica, tá? Isso quer dizer que provavelmente as nossas sapatas, a sapata, se não me engano, essa aqui é S2 e essa aqui é S4, elas provavelmente vão aumentar bastante o peso delas, então elas provavelmente vão ter que ser reavaliadas. O modelo foi recalculado, né? Você pode ver aqui o modelo de barras indicando, ó, então realmente houve um aumento, ó. Estava em 8.4, se não me engano, não, 8.7, né? Foi para aqui agora, ó, em 12.94, aumentou praticamente 4, 5 toneladas quase, né? Então a adição da escada, ela realmente provoca uma perturbação grande no sistema, tá? Então aumentou 5 toneladas a outra e essa aqui aumentou em torno de 6, tá? Então é bom, é interessante você saber disso. E onde está a escada, professor? Bom, a escada ela nasce no pavimento cobertura, então quando eu clico em cobertura, aumento aqui, o elemento de escada ele deveria estar aqui. No nosso caso, ele não foi dimensionado, você pode dimensionar ele isoladamente, ó, eu vou clicar aqui e dimensionar a escada. Ele dimensiona a escada. Aqui ele já está dizendo que está impossível dimensionar, interessante, né? Por quê, né? Por que será? Vamos ver aqui a armadura. Ferro de 50 ó, cada 5. Então, ou seja, não acharam um arranjo de armadura suficiente. A gente provavelmente vai ter que aumentar a espessura dessa escada. E a gente pode ver apenas a deformação da escada, né? Geralmente a deformação, se a deformação tá legal, significa que provavelmente a se a deformação não passa, significa que a armadura também não fique boa, né? Então tá aqui, ó, a gente tá tendo uma flecha imediata de 2.7, a gente for olhar a flecha diferida, né? Combinação quase permanente, tá lá em 6, né? Ou seja, né? Essa escada não ficou adequada. Uma das formas da gente conseguir reduzir esses efeitos, voltando lá no modelo estrutural, uma das formas que a gente consegue é aumentar a espessura da escada. Que nem a gente viu lá em laje, né? Se eu aumento a espessura dela, aumenta a rigidez, diminui a deformação. Tá? Como não teve um arranjo de armadura suficiente, provavelmente a gente vai ter que aumentar. Vou botar aqui, sei lá, 16, por exemplo. Aumentei aqui 4 centímetros. O patamar também vou aumentar para ele ficar compatível. Vou botar aqui 16 também. Tá? Não gosto muito dessa solução, confesso, porque a gente só vai aumentando o peso próprio, peso próprio, não é uma solução boa. Uma solução interessante seria botar uma viga, tá? No intermediário aqui, ó. Bota uma viga intermediária, faz um outro patamar intermediário e aí você consegue um ponto de apoio, né? Você reduziria a viga para metade do vão dela. Então, é uma solução interessante. Tá? Outra solução que você pode fazer é fazer vigas, né? Então, vigas inclinadas e a laje, né? A escada, né? Perdão, apoiada sobre as vigas. Que aí você consegue melhorar bastante essas deformações. Então, tem uma série de soluções que você pode estar adotando aí. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Vou mandar só processar de novo agora, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. E depois que a gente vê o detalhamento da escada, a gente manda ele processar de novo a gente manda ele recalcular as sapatas para vocês verem que realmente deu uma diferença, né. Show. Vamos ver aqui agora a nossa deformação. Ó, a deformação saiu de 5 para 3, ó, melhorou. Não tá boa mesmo assim, né, confesso, mas já tá um pouco melhor. E se a gente for ver agora o detalhamento da escada, vou pedir para ele dimensioná-la. Pronto, agora passou, ó. Então esse aqui é o detalhamento típico de uma escada, né? A gente tem aqui a armadura negativa, fio de 6.3 a cada 12, e a armadura positiva, fio de 16 a cada 12,5, né? Então ficou uma grande laje inclinada, né?
Esse detalhamento da armadura, ele é padrão do TQS, né, pra gente evitar ali a ruptura no vazio, né, e é geralmente bem feitinho, tá. Ele já calcula a própria armadura, tá, do patamar, então ele tá usando fio de 12 a cada 20, né, em uma direção e na outra, não só em uma direção mesmo, né. Então aí direitinho, né, então é uma forma aí bacana, tá, de estar aí atualizado. Vou só para vocês verem aqui a diferença também, vamos entrar lá em fundações, vamos pedir para ele fazer o projeto de fundações pra gente, vamos ver o que deu aqui. Vamos entrar lá no dados de sapatos, que nem a gente viu lá no, acho que foi a videoaula 11 ou 12. Vou clicar aqui, 3 pontinhos, clicar em sim, pedir para ele salvar, pré-dimensionar as sapatas. A sapata era 85 por 105, vamos ver como é que vai ficar agora. Pronto, ó. A sapata S2, ó, ela aumentou um pouquinho. A própria sapata S1, ela aumentou também um pouquinho. E a S4 também aumentou um pouquinho. Então aí a gente tem que voltar lá no fundações, né? Procedimento padrão, né? Vou lá em fundações, vou importar do TQS fundações, clico em W, seleciono as sapatas, houve um aumento daquelas que estão recebendo, né, a escada, ó. Interessante, né? Então essa é uma forma, tá, pessoal, de avaliar, depois tem que processar globalmente, fazer os detalhamentos, isso aí a gente já viu em aulas anteriores, tá? Com isso a gente conclui esse vídeo, tá? E eu espero que você tenha gostado. Você vê que a escada é um lançamento aí relativamente simples, né? A última videoaula que eu vou fazer é uma videoaula somente de bloco sobre estaca, que é a nossa última videoaula extra. Caso você tenha gostado desse curso, se você quiser sugerir algum tema, a gente pode estar abordando aí. É só me mandar um e-mail que aí eu posso fazer mais videoaulas relacionadas ao TQS.